Não tem como. Não é? Então, estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o capítulo 11, começando, o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Vamos lá. A programação hoje engloba os itens de 1 a 7, tá? Do capítulo 11, que pega o maior mandamento e também dai a César o que é de César. Bom, mas antes da gente falar sobre, especificamente do tema aí sobre o maior mandamento, a gente precisa fazer aí meio que uma recapitulação, né? Como que chegou-se a ter o maior mandamento? Ou em algumas versões do Evangelho que traz ali como o mandamento maior. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, porque essa passagem na qual a gente está aqui refere-se ao Segundo Testamento, a passagem de Jesus entre nós. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no Primeiro Testamento. Se existe um mandamento maior, é porque existiram outros, certo? Nós estamos falando do quê? Dos 10 mandamentos. Tá? Então, tudo originou-se ali. Tá? E aí, só para refrescar um pouco a memória, quem foi que teve a responsabilidade, a incumbência de receber e divulgar os 10 mandamentos? Vou dar 3 opções. Noé, Moisés ou Cid Moreira? Não. Gente, aliás, uma parte aqui. Assim, se Deus fosse uma pessoa igual a gente imaginava, pelo menos eu, quando era criança, a gente imaginava e via muito desenho animado e tal, e Deus, uma imagem de um senhor, de um velhinho, de barba branca, de túnica, cajado e tal. Gente, se Deus realmente fosse uma pessoa, um ser humano, tinha que ter a voz do Cid Moreira, gente. Não dá para conceber Deus com uma voz que não seja do Cid, não é? Um dia, olha, que beleza. Poxa, vocês imaginam Deus com a voz do, sei lá, Silvio Santos? Não ia rolar. Aí ia chegar perto do nosso desencarne, a gente ia dormir, sonhava, você só escutava assim, vem pra cá, vem pra cá. Não dá. Então, Deus combina com a voz do Cid Moreira, cara. Não é? Não. Bom, descontrações à parte, muito bem. Moisés teve aí a incumbência, a responsabilidade, não só de receber os 10 mandamentos, como de fazer a sua divulgação. Então, Moisés é tido como a primeira revelação de Deus. Tá? Nós temos 3, pelo menos até o momento. Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Vejam bem, a doutrina espírita é a terceira revelação. Não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Allan Kardec como a terceira revelação. Nós estamos falando de uma doutrina, tá? O Consolador prometido, conforme Jesus já havia nos deixado. Certo? Então Moisés recebeu lá os 10 mandamentos. E aí? Quem se lembra dos 10 mandamentos? O primeiro é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que mais? Não matarás. Que mais? Não roubarás ou furtarás. Que mais? Honrar pai e mãe. Mais um. Não cobiçar a mulher do próximo. Aí vai uma parte, gente. Isso, nós estamos falando de algo que aconteceu
há pelo menos aí, né, uma média, tá? Porque não existem registros oficiais, mas algo que aconteceu de 1.200 a 1.300 anos antes da vinda de Jesus. Então, quando você fala assim, né, não desejar a mulher do próximo, hoje em dia também vale o oposto, né? Não desejar o homem da próxima também. Ué, não é verdade? Vamos atualizar, a gente precisa manter as coisas atualizadas aí. Legal, o que mais? Faltam mais 5 só. Guardar domingos e festas. Não levantar falso testemunho. Esse já foi. Alguém lembra de mais? Não roubar. Não roubar ou não furtar. Enfim, foram 10 mandamentos. Não é? E diz a lenda que nesse período Moisés também aproveitou, no bom sentido, para incluir mais algumas leis. Porque vocês imaginam, naquela época, conduzir toda uma população, não é, que saindo do Egito em direção à Terra Prometida, conduzir uma população sem muitas normas, sem muitas regras, sem muitos códigos de conduta, enfim. O que eu ia falar eles, mas na verdade nós, né? Porque muito provavelmente que a gente já fazia parte ali daquela turma. O que nós conhecíamos até então era uma lei, né? Um código anterior até a Moisés, conhecido como Lei de Talião. Alguém já ouviu falar sobre a Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Era assim que a coisa funcionava naquela época. Tá? Olho por olho, dente por dente, ponto. Era uma forma que se encontrou na época, isso a gente está falando aí de mais ou menos o século 8 antes de Cristo. Vai vendo. Tá? Em que o pessoal achou uma forma de criar punições proporcionais aos crimes, proporcionais às faltas cometidas. Então, olho por olho, dente por dente. Nem mais, nem menos. E era assim que a coisa caminhava. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando esses dias todos, e assim, fiz uns cálculos meio por cima, com base em algumas informações, e de novo, gente, assim, é tudo informação que não tem assim um registro oficial. Tá? A gente encontra várias publicações com informações não muito precisas, mas nos ajuda a ter uma base, a ter uma ideia. Então vamos lá, vamos fazer uma conta junto comigo aí. Há quanto tempo Jesus esteve encarnado na Terra conosco? Há pouco mais de 2.000 anos. Tá? Então vamos falar 2025? Certo? Se Moisés esteve encarnado entre 1.200 a 1.300 anos antes de Cristo, então a gente soma 2025 com mais 1.300. Nós temos 3.325 anos. Em média, claro, eu estou falando em média porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa tem a sua particularidade. Mas, em média, um processo de reencarnação leva 100 anos. Então, quem desencarnou hoje, aproximadamente, em média, leva 100 anos para encarnar novamente. 3.325 dividido por 100, nós temos aí, vamos arredondar, 34. Ou seja, de Moisés para cá, gente, é só, né, um cálculo aí, só para a gente ter uma ideia, só para
poder refletir. Nós tivemos aí 34 encarnações. Um ciclo de 34 encarnações. Salvo algumas exceções de alguém que veio de outro planeta, né? Alguém que veio de Capela, por exemplo, tal, é uma outra história, por isso que eu estou falando. Mas é interessante só para a gente poder pensar. É um ciclo de 34 encarnações, de Moisés para cá. Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Quem de nós, e digo nós, porque eu também me incluo, hoje em dia, ao ver determinada situação, determinados crimes, por exemplo, não tem o pensamento de olho por olho, dente por dente. 34 encarnações se passaram. E ainda até hoje, às vezes a gente se pega desejando que o infrator tenha o mesmo destino da sua vítima, por exemplo. Isso nos mostra, e assim, eu fiquei pensando, porque às vezes, eu particularmente, às vezes eu me cobro muito, sabe? Por buscar ali a melhoria, por a gente sempre, um dia, procurar ser melhor do que o dia anterior, e qualquer dúvida, falar, poxa, peraí, olhar no Evangelho, enfim. E, gente, não dá, não é do dia para a noite que a gente vai, né? Amanhã eu acordo e falo, nossa, ontem eu fui no centro, tomei meu passe, eu sou uma outra pessoa e já saio, exatamente, né? Já saio ali não pensando nada de ruim, nada de negativo. Não é assim. De novo, 34 encarnações se passaram, em média, e às vezes a gente ainda tem um pensamento lá da época de Moisés, de desejar para um irmão que tenha o mesmo destino de uma vítima, por exemplo. Então é importante a gente pensar nisso, porque a gente está falando sobre o Evangelho de Jesus, onde ele nos traz, na verdade, ele nos pede uma única coisa, que nos amemos. Só. Ele não pediu mais nada. Ele só pediu para que a gente se amasse. Né? E que a gente também se instruísse. Crescei-vos e instruí-vos. Para que a gente pudesse também ter o entendimento necessário das mensagens, das lições que ele mesmo deixou para todos nós. Então vale essa reflexão, porque a evolução é de cada um. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mas, opa, chegando a mensagem aí, será que foi Emmanuel? André Luiz, talvez? Ou será que foi Dr. Júlio mandando uma receita já? Gente, aproveita, deixa o celular desligado no modo avião, por gentileza. Ele só pediu que a gente se amasse. Simples assim. Né? E que a gente buscasse o entendimento, o conhecimento para a nossa própria evolução. Para o nosso próprio crescimento. Afinal de contas, quando eu cresço, ela cresce, nossos irmãos, a gente ajuda as pessoas a crescerem moralmente, espiritualmente, a humanidade melhora. Esse é o principal ponto. Como o Rogério comentou ontem no nosso encontro no grupo de estudos, quando o Valteno vem aqui, né? Quando o Valteno vem aqui, ele pergunta: qual o nosso objetivo? Qual o objetivo da humanidade? Por que eu reencarno? Qual o nosso objetivo? Chegarmos à perfeição. Esse é o nosso objetivo, é a nossa evolução.
buscarmos sermos melhores, crescermos espiritualmente e moralmente. Tá? Então, não basta a gente, né, como diz ali, amar a Deus sobre todas as coisas. É complicado para nós podermos falar assim que eu amo alguém ou algo que eu não vejo. Alguém consegue amar algo que você nunca viu, nunca tocou? Deus. Não é? Não é verdade? Mas aí entramos no tema de hoje. Mas o que é o amor? De que amor nós estamos falando? Porque não basta a gente frequentar uma casa espírita, ou irmos num templo, irmos numa igreja, periodicamente, participarmos, né, dos encontros, dos cultos, enfim. Fazendo isso, eu estou amando a Deus? O que é o amor? O que é esse amar a Deus? E logo no começo desse capítulo, vem aqui. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí? Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil? Primeiro a gente precisa saber se a gente se ama mesmo. Esse é o ponto principal. Será que eu me amo o suficiente para poder amar o próximo? Aí vem outra pergunta: e quem é o próximo? Normalmente é quem está mais próximo. Ou seja, a nossa família. Né? Quem está em casa conosco, quem divide o teto conosco. Começamos por aí. Mas esse amor, gente, é difícil até da gente conseguir explicar o amar a Deus. Porque quando a gente fala sobre o amor entre, né, dois indivíduos, homem e mulher, enfim, a gente, tem uma ideia do que é esse amor. O amor entre pai e filho, mãe e filho, a gente sabe, consegue saber. Talvez não consiga explicar, mas a gente entende, não é? De avô, de avó com neto, enfim. Esse amor a gente entende. E são amores diferentes. São amores distintos, são tipos de amor diferentes. Mas não deixa de ser amor. Aquele amigo que cresceu junto, né, desde a infância e não se separa até hoje, é um amor. Aquela coisa da confiança, de saber que você pode contar com determinada pessoa, é um amor. Agora, como que eu vou amar a Deus se eu não o vejo, se eu não o escuto, se eu não sinto cheiro dele? Se algo para mim, eu não consigo às vezes nem explicar, como diz o Livro dos Espíritos, que é Deus. Mas como que a gente faz para amar a Deus? Cada vez que eu... Vou dar um exemplo simples, tá? Cada vez que eu cedo o lugar que eu estou sentado para alguém de mais idade, para uma gestante,
além de ser um sinal de educação, eu estou amando a Deus. Cada vez que eu me compadeço e vejo alguém com fome e vou lá, dou um jeito, nem que seja para dar um pão amanhecido, mas com todo o coração para essa pessoa, eu estou amando a Deus. É isso, gente. Cada vez que eu, por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui, da nossa casa. Cada vez que eu estou ali passando por algum tipo de tratamento específico aqui na casa, e eu saio com uma rosa daqui, mas eu encontro alguém, um conhecido, um familiar, algum vizinho que seja, que eu sei que está passando por uma situação um pouquinho pior do que a minha, e eu vou lá e eu cedo a minha rosa para essa pessoa, eu estou amando a Deus. A caridade. No nosso evangelho, já está muito bem explicado que fora da caridade não há salvação. Então, a cada gesto de caridade, de bom coração, eu estou amando a Deus. Porque eu estou deixando fluir aquela centelha divina, a que todos nós temos, a que deu origem a cada um de nós. Todo mundo, sem exceção, tem essa centelha divina dentro de si. Afinal de contas, uma das perguntas também que foi feita para Allan Kardec no Livro dos Espíritos é: onde está escrito as leis de Deus? Essa é uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Ainda bem que era o espírito de verdade, não era eu que estava respondendo, porque eu já ia falar, nas pedras de Moisés estava escrito. O que os espíritos responderam a Kardec quando ele pergunta onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Essa foi a resposta. Então, uma forma da gente saber o quanto eu estou caminhando em frente rumo à minha melhoria, rumo à minha evolução moral, principalmente, é toda noite, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, falo, poxa, hoje eu consegui ajudar uma pessoa. Ou, hoje eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa, independente do que seja, e eu refuguei, eu não quis, ou deixei passar. E esse sentimento começa a me incomodar. Aí é sinal de que realmente eu estou crescendo. Veja, gente, a evolução se dá gradativamente. Como eu falei no início, não é de um dia para o outro. Não é? É de pouquinho em pouquinho. Mas o grande ponto é a gente querer. É a gente estar disposto. Porque não é fácil seguir esse manual aqui, Por mais que a gente entenda as lições, mas na hora do vamos ver, é que são elas. E aí, seguindo um pouquinho, Jesus compara, Ele dá aqui traz aqui pra gente uma parábola, que é a parábola dos credores e dos devedores. Ele diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo.
Então o senhor compadeceu-se daquele servo, deixou-o ir livremente e perdoou a dívida. Tendo saído esse servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Lançando-lhe mão à garganta, asfixiava, dizendo: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-lhe ao chão, rogava, dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu a esse pedido de ter paciência. Fez com que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-se fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o senhor a ele e disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregasse aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Ou seja, existe aqui também uma questão moral. Porque quando Jesus diz: ame ao próximo como a si mesmo, por que eu vou exigir ou esperar que as outras pessoas ajam melhores comigo do que eu mesmo ajo com elas? Por que eu vou esperar determinada benevolência das pessoas ou esperar que me perdoem se eu não faço o mesmo? É isso que essa parábola quis dizer. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, vamos procurar tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado. Não é fácil. É simples. Tratar as pessoas, independente de quem seja, pode ser pai, mãe, tio, avô, avó, irmão, filho, não importa. Trate as pessoas igualmente, da mesma forma como você gosta de ser tratada. Fácil? Não? Então vamos inverter, deixa eu mudar um pouquinho. Vamos não fazer para as pessoas aquilo que a gente não quer que façam para a gente. Ficou melhor? Já é alguma coisa. Se eu não consigo tratar como eu gosto de ser tratado, que pelo menos eu não faça para ninguém aquilo que eu não quero que façam comigo. Já é um começo. Como eu falei, a evolução é paulatina, passo a passo. Né? É subir degrau por degrau. Não lembro quem que já comentou aqui que não existe evolução apertando o botão do elevador. Não dá. É da mesma forma como eu gostaria de receber um bom dia sorridente todas as manhãs também. Certo? Tem uma sequência ali que é: dai a César o que é de César, que está dentro do mesmo capítulo ali. Ainda tem uns 5 minutinhos ali. Vocês conhecem a história de como surgiu o dar a César o que é de César? Alguém já assistiu, ou tem assistido, ou está aguardando aí a sequência do The Chosen? Não? Rogério? Gente, procurem The Chosen. Deve estar disponível, acho que na Netflix. Né? Mas eu, como costumo dormir um pouco mais tarde, eu sei que está passando todo domingo no SBT da meia-noite à 1 da manhã. Já é segunda, né? Não é domingo, mas enfim. Tá, mas procurem The Chosen. Na internet, lá no YouTube também tem. Gente, é fantástico. Para quem já até hoje já assistiu vários filmes que falam sobre a passagem de Jesus, essa série
fala também sobre a passagem de Jesus, porém sob o ponto de vista dos apóstolos. Cada apóstolo tem a sua personalidade, mostra Jesus escolhendo, chamando os apóstolos para seguirem-no. É muito interessante. E essa passagem do dai a César o que é de César já foi retratado em um dos episódios aí que já passou. Mas assim, Jesus viveu num momento assim muito turbulento politicamente falando. Coisa que a gente nem sabe o que é. Deixa para lá, né? Não convém agora. Mas era um momento muito turbulento politicamente. E quando Jesus chega e ele, indagado, confirma que é o Messias, muitos imaginavam, falaram, não é possível. Você é o Messias? Por quê? A grande maioria esperava um Messias poderoso, cheio de armas, de exércitos, que fosse capaz de livrar os judeus do domínio de Roma. Então, na cabeça do povo todo, na nossa cabeça, o Messias viria para derrotar o exército de Roma. Ponto. Só que não foi bem assim que aconteceu. E então, alguns de nós da época não estávamos tão satisfeitos assim com as lições que Jesus trazia, porque ele falava de amor, falava sobre o reino de Deus, não falava sobre se livrar de Roma. E aí sempre tinha uns espertinhos que queriam deixá-lo numa situação meio embaraçosa. Por quê? Das duas, uma. Ou ele ia ficar mal visto por Roma, e aí ia receber toda uma perseguição dos soldados do imperador de Roma, ou ele ia ficar mal com a população, que até então o estava seguindo, estava ouvindo. E aí chega assim, existia também um problema terrível, que dura até hoje, inclusive. O povo não gostava de pagar imposto. O povo não gostava de pagar impostos. Principalmente porque eram os judeus que pagavam os impostos a Roma. E aí chegaram para Jesus: mestre, é lícito pagar imposto a César? Que era o imperador romano. Dependendo do que ele respondesse, ele ia ficar bem na fita de um lado, mas mal na fita do outro. E aí ele pensou, falou, olha, não sei por que vocês tentam em me tentar, mas vamos lá, dá uma moeda para mim aí. Aí deram uma moeda para ele, um denário. Aí ele pegou a moeda. De quem que é esse rosto que está impresso aqui na moeda? De César. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples assim. Deixou todo mundo caladinho, não causou confusão para ele. E ficou ainda uma mensagem em cima disso. Porque nós temos um dever, até hoje, de pagar os nossos impostos. É um dever moral, um dever cívico, né, do cidadão de bem. E tem a questão também do lado material. Gente, não vamos misturar as coisas. A Roma, os impostos, o dinheiro. Agora, para Deus, é outra coisa. Vamos nos dedicar, vamos nos amar, vamos procurar entender as mensagens do nosso Pai, porque é aí que está importante. É aí que está a importância do que eu vim fazer aqui. Essa é a grande importância
de ele ter me enviado. Não quero saber. Se ele está cobrando imposto, paga o imposto para ele. Paga o imposto. Vamos nos preocupar com aquilo que realmente interessa e o que eu vim fazer aqui. Afinal de contas, o tempo está correndo. Eu não tenho tanto tempo mais assim também. Né? Vamos acelerar. E essa é a grande a sacada da resposta de Jesus com relação a dar a César o que é de César. Separa aquilo que é material e aquilo que é do espírito direcionado a Deus, que é o que realmente importa. Porque, afinal de contas, como eu falei lá na entrada, mais dia ou menos dia, a gente vai devolver essa carcaça aqui. E a gente vai voltar. E vamos prestar contas do que nós fizemos aqui. Se a gente realmente amou. Se a gente realmente aprendeu, se realmente a gente pode dizer com todas as letras de que nós somos, não espíritas, mas de que nós somos e buscamos ser cristãos, fazendo a caridade e seguindo os ensinamentos que o Mestre deixou para a gente aí. E o dia que a gente se der conta de que a nossa morada, o nosso lar, é o universo, e de que a nossa família é toda a humanidade, aí a coisa vai mudar. Aí eu não vou ter mais orgulho, não vou ter mais egoísmo, porque o sentimento de amor fraternal vai ser universal e a gente vai ter um mundo muito melhor. Fiquem com Deus, uma ótima noite a todos.